2 de junho de 2016. Corinthians domina Santos na Arena, vence o clássico e soma a terceira vitória seguida. Agora titular, Walter comemora o gol da vitória corintiana nos braços de Cássio. De ajudante de pedreiro a artilheiro do futebol do Brasil no ano. Conheça Rodrigão, a nova esperança de gols do Santos. Na despedida de Ganso, Rafael Moura marca e Figueirense bate o São Paulo. De volta à seleção brasileira depois de 4 anos, Ganso diz que trabalho com Edgardo Balsa foi fundamental para sua convocação para a Copa América. Hoje tem Verdão em campo. O Gazeta Esportiva estará no Pacaembu mostrando os preparativos para o jogão contra o Grêmio. E ainda, os gols da quarta-feira no Brasileirão. E volante Luiz Gustavo é mais uma baixa na seleção brasileira. Aê, chegando! Boa noite! Gazeta Esportiva no ar e foi no sufoco. Mas um gol salvador do meio-campista Giovanni Augusto aos 36 minutos do segundo tempo. Ó o Pascoal assim, ó. Ó, nosso cameraman. Garantiu a vitória do Coringão diante do Santos por 1-0. O resultado fez o Corinthians alcançar a terceira colocação com 10 pontos, enquanto o Peixe soma apenas 4 e, por enquanto, segue em 14º lugar. Confira os melhores momentos com a narração de Osmar Garrafa. Autoriza Leandro Voaden. Bola rolando aqui em Itaquera, Campeonato Brasileiro. Agora, Corinthians e Santos na Gazeta para você. Walter preocupado, vem escanteio. Levantamento para dentro da pequena área. Bola passou, viajou. Renato bateu. Walter mete pela linha de fundo. Bola na esquerda. Christian arriscou de longe. Olha o que o Vanderlei ia armando, hein? Uma bola que parecia tranquila, ela escapou da mão do Vanderlei. Muita demora para a batida, hein? Levantamento para dentro da área, o toque de cabeça, Vanderlei! Na chegada do Luciano, tinha endereço certo. Olha só, hein? Levantamento para dentro da área, cabeceou no canto esquerdo baixo do Vanderlei, que fez grande defesa. Autorizado Marquinhos Gabriel lá para dentro, toque do Christian. Chegou com perigo, Wilson apareceu na confusão também, só tiro de meta, quase o Coringão lá. Fagner, vai tocando o Corinthians, Giovanni Augusto, se livrou bem da marcação, hein? Foi pra dentro, ficou difícil, fez o cruzamento, toque de cabeça, linha de fundo. Ficou com a sobra, Wendel, Guilherme. Mais uma bola para dentro da área, o toque de cabeça. Era o Wilson que chegava, ele cabeceou em cima do Vanderlei, ó. Wagner. Giovanni Augusto. Corinthians chega bem até intermediário. Cruzamento para dentro da área. Chegava o Wendel, ele tocou na bola, ela foi linha de fundo. Aí escanteio, bola para dentro da área. Passou, viajou. Na sobra, olha o gol, não! Incrível o gol que perde o Corinthians com Wilson. A defesa do Peixe bateu cabeça, a bola sobrou açucarada pro Wilson. Deu tempo para virar, mas ele chutou em cima do Vanderlei. O Corinthians, Guilherme. Achou bem o Luca em condição, hein? Pode bater, Luca para dentro da área. Luca bateu, linha de fundo, tiro de meta. Levantamento para dentro da área. Quem chega, a bola passou pelo Christian. Sobrou com o Guilherme, demorou, Guilherme bateu em cima da zaga do Peixe, passou por todo mundo, o Christian, olha o Corinthians, olha o gol! Gol! É do Corinthians, Giovanni Augusto! O Corinthians achou um gol aqui em Itaquera. Giovanni Augusto, agora Corinthians 1, Santos 0. Não há tempo para mais nada. Apita Leandro Voaden, fim de papo na Arena Itaquera. Timão chegando a 10 pontos, 3 jogos de invencibilidade, 3 vitórias consecutivas. Se tu olhar, nós tivemos quase 600 passes no jogo.
Nós tivemos um índice de aproveitamento alto, nós tivemos 16 finalizações com 8 no gol. E o Vanderlei estava numa noite muito feliz também. Então, essa consistência de um jogo difícil, numa marcação curta, numa marcação pressão média-baixa, para procurar o contra-ataque, com que nós nos expuséssemos, de alguma maneira, era um jogo perigoso. E a equipe construiu e manteve um nível de concentração alto para transformar essa melhor produção em gol. A estratégia ela vinha funcionando até o momento do gol da equipe do Corinthians. O que nós pecamos é que nos momentos que tínhamos bola, nós não tivemos a posse e o trabalho de criação. Isso daí realmente dificultou. E era uma situação que, com certeza, no segundo tempo, nós poderíamos ter aproveitado um pouco mais. Eu acho que não foi uma boa partida no geral, onde a gente poderia ter atacado mais, eu acho, na minha posição. Mas eu acho que foi um gol um pouco duvidoso, principalmente eu acho que não houve a falta, né? Aonde ocasionou o gol. Então acho que isso a gente fica chateado pela derrota, porque não era o que a gente esperava. Mas não dá muito para ficar lamentando. O Campeonato Brasileiro domingo tem mais, nós temos que melhorar sim. A gente pede a compreensão do torcedor para que o torcedor vá domingo ao Pacaembu, porque a gente precisa do apoio deles para que a gente possa voltar a vencer. Eu estava no lance, o professor deu a falta, então eu não tenho o que reclamar, já tinha dado, só que não foi falta, eu não relei nele, ele caiu, pegou a bola na mão e o juiz foi na dele e deu a falta, mas na realidade, se for para ver no lance, pode ver que não foi falta, mas já aconteceu no lance, saiu o gol e agora não tem como reclamar mais nada. Foi falta, inclusive na hora que eu fiz a jogada, o Zeca veio tentar tirar a bola, eu tirei um pouquinho do lado, ele acabou acertando só meu pé e foi falta com certeza e com isso acabou tendo jogado do outro lado e saiu o gol. Acho que foi não... choro de perdedor? Eu acho que foi mais a questão de observar melhor, mas o que eu posso dizer é que o árbitro com certeza acertou e a gente foi feliz de ter feito o gol. Os últimos 10 jogos vai mostrar quem vai disputar a Libertadores. A gente quer ficar entre o G6, G5, que normalmente é um bloco que distancia dos demais. A gente vai ficar monitorando isso tudo. Esse G5, G6, G7, não sei. O ano passado eu teve até G8, que ele mantinha num bloco muito próximo. E depois, os 10 últimos jogos, vai definir quem vai chegar à Libertadores e quem vai bater campeão. Nós precisamos, de uma vez por todas, marcarmos um pouco a nossa presença, até porque os jogadores que ficaram têm qualidades e condições para que possam estar jogando acima daquilo que vem sendo apresentado nesse momento. Naturalmente, um período difícil, complicado. Torcedor dificilmente vai entender tudo aquilo que nós estamos tentando passar, mas é natural que passaremos aí por um processo um pouco diferente daquilo que vinha sendo até então, com a equipe totalmente montada e em condições de poder fazer um outro tipo de campeonato. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva e você pode estar pensando em casa, a desculpa do Dorival, não é desculpa não. O Santos ele foi seriamente prejudicado pela CBF. Não vou dizer que foi prejudicado pela seleção brasileira, tampouco pelo Dunga, porque o Dunga está fazendo o trabalho dele. Se ele também não vencer jogos, se a seleção fracassar, é a cabeça dele que está a prêmio. Então ele tem que convocar o que ele julga ser melhor para a seleção brasileira. Ponto. Errada está a CBF, que repito aqui, fico dizendo isso há anos, não é de hoje não, há anos. Enquanto a CBF não fizer um calendário equilibrado, respeitar data FIFA, data de jogos da seleção, ela vai prejudicar os clubes e, pior, prejudica o seu principal campeonato, porque aí o Santos, por exemplo, com força máxima, é uma outra coisa. Aliás, os times todos com força máxima, é o que você espera de um campeonato, é ver os melhores jogadores. A CBF manda lá a seleção, convoca quem quer para a seleção e os clubes ficam desfalcados, prejudicados. Só que aqui a gente já viu esse filme. O time não começa a vencer, começam a cornetar. Ninguém vai lembrar que a CBF chamou o Ricardo Oliveira, que está machucado, chamou o Gabriel, chamou o Lucas Lima, e a outra seleção chamou outros jogadores. Não. O que vem à tona? O Dorival não está vencendo mais com o Santos. Não resiste a 1, 2, 3 derrotas e perde emprego. Vai acabar sobrando para o Dorival. Essa é a realidade. É assim que funciona o futebol brasileiro, infelizmente. Sobre o jogo de ontem, tem aí essa reclamação da falta, que originou o gol do Corinthians, mas eu até interpretei como falta.
no seu Godoy. O Godoy é especialista aqui em arbitragem. De qualquer forma, foi um resultado justo pelo que produziu o Corinthians. O Santos ele estava surpreendentemente retraído, fechado, apostando num contra-ataque. Contra-ataque que não aconteceu. E o Corinthians martelou, até que aos 36 com o Giovanni Augusto, que foi o melhor da partida, venceu o jogo por 1-0. Godoy, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Eu discordo um pouquinho de você aí em relação à CBF prejudicar. Os dirigentes assinaram, os dirigentes concordaram, os dirigentes, na hora de pegar a grana, eles aceitam qualquer coisa. É igual garota de programa, pagou, levou, e é do jeito que quer, entrega na bandeja. Ou não. Então não tem negócio de chiar contra a CBF, contra a seleção, contra nada. O que precisa é ter um grupo de jogadores suficiente para o reserva substituir o titular. O Corinthians não tem, o Santos não tem, o São Paulo não tem. Daqui a pouco vão falar que tem um complô para ajudar o Palmeiras, já que não convoca um jogador do Palmeiras, não é? Então eu penso em relação à falta que é discutível. Agora precisa dar um xarope de chá de camomila, de maracujina para esse rapaz de tal de Zeca, porque eu não sei se é a tensão pré-convocação ou se é a transferência, a possível transferência dele para o Atlético de Madrid. Porque de adolescente, jovem, que estava lá no ostracismo no Santos, ganhou a posição, virou titular, jogador de seleção olímpica e virou um babacente, ou seja, um babaca adolescente, né? Porque reclama de tudo, de tudo. E ontem ele ainda sai e bravo com o que os torcedores estavam falando para ele, pegou e fez gestos mandando os torcedores se autofazer sexo. E sabe o que vai acontecer? Ele vai se ferrar no tribunal, porque essas imagens serão usadas contra ele. Então, o jogador só é indisciplinado porque o técnico permite e os dirigentes também. Portanto, Zeca, juízo, menino, o que está acontecendo contigo? Resolveu virar um babacente de repente? Fecha tá na poético cara do Celso. hoje, Põe na cara. Até rimou. Mostra o Celso, a cara dele. Não. Eu tive fazendo umas aulas lá com o Vinícius, lá na redação. Eu testemunhei lá. Vinícius, se eu não enforcar esse moleque até o fim do ano, esse eu vou enforcar. Acho que o Vinícius vai sonhar com você aí por uma semana. E o Guilherme, eu quero pregar ele naquele gancho que tem lá em cima do ar-condicionado. Pensei que fosse na cruz. Não, na cruz não. Na cruz eu me lembro uma coisa muito triste que fizeram com Jesus. Seguinte, ele virou titular nas últimas 4 partidas, foi alvo de polêmica ao ganhar a posição de Cássio no gol do Timão, completou 3 jogos sem tomar nenhum gol e segue ganhando a confiança do torcedor e, claro, do treinador. Alexandre Silvestre ficou de olho em Walter no jogo contra o Peixe. Veja só. O ídolo Cássio perdeu a posição para o Walter, que agora é o titular da meta corintiana. Uma decisão da comissão técnica endossada pelo professor Tite. Mas o que pensam os torcedores do Timão? Eu acredito que o Cássio está lento no gol. Eu acho que o Walter ele é mais ágil. Ele está mais ágil por enquanto, vamos ver. Nos últimos jogos ele vinha falhando um pouquinho, entendeu? E o Walter entrou muito bem, tanto é que já salvou a gente aí de alguns gols nas 2 jogadas anteriores, né? Ele falhou bastante, o Cássio, bastante mesmo. Falhou muito. Ele estava na hora de mudar um pouco. Eu acho que o Walter está jogando melhor com os pés, que eu acho uma grande vantagem nesse momento. Me parece que ele está um pouco melhor que o Cássio. Você não conhece muito bem o Walter ainda, né? Conheço. Conhece? Ele é bom também? Mas o Cássio é melhor? Eu acho que o Walter. Viemos aqui para abençoar e com certeza já está sendo abençoado no dia de hoje. A começar pelo goleiro. Com certeza, primeiramente o goleiro, viu? E lá vai o Walter para fazer jus à oportunidade, de uniforme reluzente e com a filha nos braços. Com ela por perto, costuma ter sorte. Soltá-la só para espalmar o primeiro chute santista. O Renato bateu, Walter! Com os pés, demonstra mais capacidade que o Cássio. Enquanto o colega de profissão, adversário, Vanderlei, trabalha bastante do outro lado. Levantamento para dentro da área, o toque de cabeça, Vanderlei! Walter é mais um espectador privilegiado. Saiu o Walter, foi lá. Olha o Walter aí, quem disse que ele não está trabalhando? Na cabine da arena, narrando o clássico, Osmar Garrafa me provoca.
Aliás, quem escolheu aqui o Walter para personagem da sua matéria tá morto, hein? Talvez no segundo tempo dê para mostrar serviço, ser exigido e contribuir com a reportagem, pô. É que o ataque do Santos não incomoda. Um golpe de vista. Só tiro de meta e o Walter só olhou, né? Uma saidinha. Lançamento para armar o contra-ataque. Só isso? Que mixaria. Olha o Walter aí, ó. Ó o Valtão, ó, categoria. 27, primeira vez que o Valtão faz um passe no segundo tempo. Que fase. Enfim, aos 36 da segunda etapa, Walter se mexe de verdade. Parte em disparada para comemorar o gol de Giovanni Augusto. Nos braços de quem? De quem? Do Cássio, salvando a matéria. Tô feliz pra caramba, claro que tô jogando, né? Respeito ao máximo o Cássio, ele também tá me ajudando muito, a gente comemora o gol sempre junto, então isso aí é bem legal. É o Walter, individualmente agarrando a chance e demonstrando espírito de grupo. Que imagem bonita é essa, exatamente gente. Isso que eu queria dizer. O Cássio tomou alguns cuidados. Legal, hein? De mostrar insatisfação com o treinador, com a perda da posição. Mas ao mesmo tempo ele chegou pro Walter, que aliás é amigo dele, são amigos, né? Super amigos mesmo. E disse, ó, não é nada contra você, blá blá blá. E você vê que a coisa está fluindo. O Cássio está aí torcendo pelo amigo. Vai ser difícil para o Cássio voltar, porque o Walter, apesar de não jogar, é um baita goleiro. Tá dando conta do recado. É um baita goleiro. Tem algumas vantagens em relação ao Cássio. Veja só, sempre reconhecendo o Cássio uma figura, é o goleiro de seleção. Ele foi fundamental para o Corinthians na conquista da Libertadores, na conquista do Mundial. Não se discute, isso não tira. Agora, isso não significa também que o Walter não tenha condições. E o momento do Walter é um momento bom. Pintou a oportunidade e vai segurar. E tecnicamente, se você compara os dois goleiros, são dois monstros. A vantagem do Walter, eu acho, é na saída de jogo. O Cássio ainda tem que trabalhar mais em treinamento, a bola com os pés, para fazer nesse papel na saída de jogo com o time marcando em cima, sob pressão, algo que o Walter, por exemplo, faz muito bem. Mas agora, o Corinthians está bem servido de goleiros. Que bom, geralmente é o Palmeiras que tem os melhores goleiros. Faz tempo, hein? O prazo é bom. E repito aqui, eu até escrevi isso no meu blog Na Cara do Gol, lá na gazetesportiva.com, que para mim é justa essa alteração do Tite. Ele simplesmente mantém a filosofia de trabalho dele, a meritocracia. O Cássio não vinha tão bem e o Walter estava treinando bem. Pintou a oportunidade, ponto. Ele já botou meio time do Corinthians no banco, ou um time inteiro se bobear. Vai falar mais alguma coisa ou passou? Não, quem deve estar feliz é o pai do Walter, né? Lá em Jaú. O pai do Walter lá em Jaú, o Orlando lá em Turiúba, o Mané Simpatia lá em Birigui, estão felizes da vida com o Walter. O Silvestre lá em Potirendaba, o Chifrinho lá em Badibaci. E o Pistoleiro? Pistoleiro lá em Potirendaba. É o Silvestre. Silvio Pistoleiro. Não, Silvio Pistoleiro. Silvio Pistoleiro. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte: qual será o resultado da partida entre Palmeiras e Grêmio? Oscar Roberto Godoy, Palmeiras, Grêmio, empate. Não, vai dar... Lembrando que o jogo é no Pacaembu, hein? Olha, o meu voto é no Grêmio, mas eu vou fazer um voto aqui a favor do Palmeiras, que é o voto da dona Cecília, esposa do José Natal, criadores do encontro do IBEF, entendeu? Então a dona Cecília, que é palmeirense, assim, apaixonada no Marco e o José Natal. Então, eles votam no Palmeiras. Ele apostou um Grêmio, duplo. mas o povo Eles votam no Palmeiras. Ele jogou um duplo, então. Ele pôs Grêmio e Palmeiras. Ou seja, empate. Então, eu vou pelo empate. Ponto. Eu apostei com o Silvio Luiz, cara. O Silvio Luiz, uma pizza. Eu falei que eu sou Grêmio, que dá Grêmio, e ele falou que dá Palmeiras. Apostamos uma pizza, eu e o Silvio Luiz. De olho no lance, menino! Então vamos ver o que vai dar. Muito bem. Então aposta uma pizza comigo, vai dar empate.
Daqui empate, cara. Cara, eu vou falar com você. Se o muro cair, ele continua andando em cima do muro, cara. O senhor é muito cara. O senhor é muito cara de pau. O senhor joga num duplo aqui, diz que vai dar Grêmio e vai dar Palmeiras. Vem cá. Poxa vida. E eu que sou mureteiro? Vem cá. A pergunta, quem vai ganhar? Eu acho que vai dar Grêmio, mas acho que vai dar Palmeiras. Qual a semelhança, Michele, qual a semelhança com a seleção do Dunga e o governo Michel Temer? Qual é? Caio. Todo dia tem que mudar um. É um ministro bichado, é um jogador bichado. É um ministro bichado, é um jogador bichado. Mas para aumentar profissionalismo, eles são rápidos. 20% de aumento. Você teve 20% de aumento em casa? Se até agora não quebraram o país, eles também não vão quebrar. Não, são só 57 bilhões. Celso, alguma vez na história já teve tantas lesões como dessa vez? É porque na seleção brasileira? Eu não me lembro. Também não me lembro, não. Eu nunca vi tanta gente saindo fora aí. Bom, o São Paulo foi a Santa Catarina e se deu mal. Um gol de He-Man. Rafael Moura garantiu a vitória do Figueirense e fez o tricolor cair para a 8ª colocação com 7 pontos em 5 jogos. O Figueirense fez a lição de casa contra o São Paulo e venceu o tricolor graças a esse gol solitário de Rafael Moura. Final, Figueirense 1, São Paulo 0. Hicimos un mal primer tiempo, donde el equipo no entró bien. La presión que ejerció el rival no la supo resolver y bueno, nos convirtieron y en el segundo tiempo lo pudimos arreglar. En el entretiempo ahí lo charlamos, lo arreglamos. Creo que el equipo hizo un segundo tiempo como para poderlo empatar, no pudimos y bueno, es una lástima. Uma lástima. Mas foi. Eu vou falar com você. Fala. Eu duvido que os caras do São Paulo entendem o que esse treinador fala, cara. Na beirada do campo. Eu fico ouvindo o que sai no microfone, eles não entendem. Ele não é mais lá longe dele, mas não entende nada. Entender, né? Ele tem que falar e colocar as letrinhas na frente lá pro cara ler. Ou levantar uma placa. Não, é que o Pintado é tradutor, o Pintado fica fazendo a tradução, mas se o Pintado quiser derrubar ele, o Pintado traduz diferente. A propósito, o São Paulo é essa, né? Vence em casa e fora de casa vacila, né? O São Paulo não jogou absolutamente nada no primeiro tempo, começou tudo atrapalhado. O que aconteceu? Burrada atrás da outra. Aí no segundo tempo até melhorou. Mas acordou tarde demais, né? Fico imaginando Celso Cardoso. Diga, Oscar Roberto. Eu fico imaginando. Você é sobrinho da dona Maria Helena. Eu fico imaginando se jogar Santos e São Paulo num campo neutro. Vai dar empate. Os dois perdem, cara. Os dois perdem. É mais ou menos o que você falou, né? Vai dar Palmeiras e vai dar Grêmio. É mais ou menos isso. Os dois perdem. Os dois perdem. É uma filosofia godoiana. Se eles forem jogar lá no Mané Garrincha, vai 2 derrotas. -2. Derrota dupla. Nossa, não ganhou uma fora de casa, cara. Ganhou uma, São Paulo, do Botafogo. O Juvenil, né? Ganhou. Botafogo. Se o Botafogo conseguiu perder pro Juvenil de São Paulo, já tá no bico do corvo, no apogeu da lona, no saco do IML. É só fechar o zíper. Perdeu de novo. Perdeu agora de novo. A gente vai ver agora. Fraco, desculpa. 5 partidas movimentaram a rodada de ontem no Brasileirão. Destaque para mais uma vitória do Internacional, que chegou aos 13 pontos e assumiu a liderança da competição. Veja os gols. No Beira-Rio, o Internacional bateu o Atlético Paranaense por 1-0. Vitinho fez o gol do jogo. Mesmo placar da derrota do Santa Cruz no duelo estadual diante do Sport. Edmilson garantiu os 3 pontos ao Leão. 1-0 também foi o placar da vitória do Cruzeiro contra o Botafogo. Elber marcou e definiu o resultado. Atlético Mineiro e Fluminense se enfrentaram no Independência e Thiago abriu o marcador para o Galo. O empate do Flu veio com Gustavo Scarpa ainda no primeiro tempo. Final 1-1. Jogo de 7 gols para Coritiba e Chapecoense. Rafael Marques fez 1-0 Coxa. Com 2 gols de pênalti aos 23 e aos 39 da etapa inicial, Bruno Rangel virou o placar 2-1. No segundo tempo, Ortega colocou o Coritiba no jogo novamente, mas a Chape tem Bruno Rangel. Ele apareceu para fazer o terceiro dele do time catarinense no jogo. Quase no final, Lucas Gomes partiu do campo de defesa, se livrou da marcação, arrancou sozinho e concluiu a jogada com uma cavadinha espetacular.
Golaço! Nos acréscimos, Juninho ainda descontou, mas era tarde. Final, Coritiba 3, Chapecoense 4. Daqui a pouquinho, nós falamos dos outros jogos na noite de quarta-feira pelo Brasileirão. Isso porque nós vamos agora direto para o palco de um dos jogos que acontecem hoje. Às 9 da noite, o estádio do Pacaembu recebe o confronto entre Palmeiras e o vice-líder Grêmio. E lá está ele, o repórter Felipe Esboril. Põe na tela o Esboril, João Batista. Olha o Esboril, grande marido da mulher dele. Da mulher dele. Da Cris. Boa noite, Felipe Esboril. Não me complica, Michele, não me complica. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você disse, a gente fala ao vivo aqui do estádio do Pacaembu, onde daqui a pouco, às 9 da noite, o Palmeiras enfrenta a equipe do Grêmio. O Grêmio vice-líder do Campeonato Brasileiro com 10 pontos conquistados. Ontem, na academia de futebol, o técnico Cuca realizou o último treinamento antes dessa partida e fez mistério. Fechou a primeira parte do treinamento, a gente não pôde acompanhar o time que vai entrar em campo logo mais contra o Grêmio, mas é certo que os jogadores do Palmeiras sabem muito bem como o adversário gaúcho joga e como entrará em campo esta noite. São 4 jogos de invencibilidade e nenhum gol sofrido. Todo mundo está de parabéns, mesmo sendo o início do campeonato, acho que é um campeonato muito difícil, muito nivelado, e ficar 4 rodadas sem levar gol, isso é mérito de toda a equipe. Na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e a 3 pontos do maior rival, o Internacional, a missão do Grêmio em São Paulo não é nada fácil. Enfrentar o Palmeiras, partida que acontece no estádio do Pacaembu. Acho que mesmo no Pacaembu, pelo Corinthians, podia atuar contra o Palmeiras no Pacaembu, e mesmo assim eles mostraram uma grande força. Então a gente está ciente, vai ser um grande jogo, vai ser um jogo de grandes dificuldades, mas a gente está preparado para tudo isso. Da série de desfalques gremistas, o mais importante é o goleiro Marcelo Groi, servindo a seleção brasileira. Bruno Grassi terá a missão de substituir o titular. Sem dúvida, o Marcelo é um excelente goleiro, depois está na seleção brasileira, mas o Bruno foi contratado também para jogar e tem total confiança de todo o grupo, todo o elenco, e tenho dúvidas nenhuma que ele vai fazer um grande jogo. Você viu aí a reportagem do Adriano Dolfi, que acompanhou ontem o desembarque do Grêmio aqui na capital paulista. O Grêmio que, como vocês viram na reportagem dele, não terá o Marcelo Groi, que está com a seleção brasileira. E também recebeu uma notícia importante na tarde desta quinta-feira. O Wallace, volante, foi convocado pelo técnico Dunga para a Copa América Centenário. O volante estará em campo esta noite aqui no Pacaembu. Saindo daqui do jogo, ele certamente já estará à disposição do técnico Dunga. Ele participa dessa partida, mas depois se apresentará à seleção brasileira. Ele foi convocado no lugar do Luiz Gustavo, que pediu para sair da seleção brasileira por problemas pessoais. É o 6º corte da seleção brasileira nesta Copa América. Agora sim a gente vai ver o que o Moisés, volante da equipe do Palmeiras, meio-campista da equipe do Palmeiras, disse sobre a equipe do Grêmio jogar, como eles jogam, como os gaúchos entrarão em campo esta noite. Olha, eu acho que é um time muito técnico, eu acho que eles jogam muito parecido com o futebol europeu, né? Tem uma linha muito próxima, é um time que dá pouco espaço para o adversário. Todos os jogadores marcam, estão se dedicando bastante na marcação e também na parte ofensiva. Então, para que a gente possa ganhar esse jogo, para que a gente possa fazer uma grande partida diante deles, a gente vai ter que igualar isso, vai ter que pegar muito forte, vai ter que marcar muito forte, porque é um time que tem bastante qualidade, toca muito bem a bola, e a gente tem que estar atento, porque os mínimos detalhes podem fazer a diferença. O Palmeiras que tem uma invencibilidade aqui no Pacaembu importante contra o Grêmio. São 13 jogos, 10 vitórias e 3 empates. O Grêmio não vence o Palmeiras desde 2008. Então, é a chance do time do técnico Cuca entrar em campo e, claro, tentar manter essa escrita no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras que não terá Egídio e também Cleiton Xavier.
Ambos não treinaram na academia de futebol na última quarta-feira e ficam de fora. O Zé Roberto será, sim, a grande novidade na lateral esquerda do Palmeiras. O Moisés, que a gente viu também falando por aí, estará em campo. O Cuca também confirmou a presença de Dudu. De resto, a gente não tem como confirmar o time, até porque o Cuca fez mistério na academia de futebol ontem e não divulgou os 11 que entrarão em campo. Daqui a pouco eu volto, Michele, para falar um pouco mais dessa partida e também da suspensão do técnico Cuca, que foi julgado pelo STJD e tomou 2 jogos de gancho. Hoje, ele comanda a equipe do Palmeiras e depois terá que cumprir essa suspensão. Daqui a pouco eu volto com mais informações dessa partida entre Palmeiras e Grêmio aqui no Pacaembu. Combinado, Michele? Combinado, Felipe Zuberi. Então, daqui a pouquinho você traz mais novidades pra gente. Muito obrigada. Seleção brasileira, que fase da equipe nacional, hein? Mais 2 jogadores acabaram cortados entre ontem, hoje e agora, tá bom? Já são 6 atletas da lista inicial que estão fora da Copa América Centenário. Corte tem sido a palavra de ordem na seleção brasileira durante os preparativos para a Copa América Centenário. Tudo bem que não é bem esse tipo de corte, mas ao todo 6 atletas já foram desconvocados pela comissão técnica. A lista começou com Ricardo Oliveira e Douglas Costa, seguiu com a ausência de Ederson e Rafinha. E ontem à noite a surpresa foi o afastamento de Kaká. Kaká teve um desconforto no treinamento, foi feito por segurança um exame de imagem. Foi constatado um pequeno problema, ele teria uns 15 a 20 dias para recuperação, então estou dando uma informação para vocês que vai ser publicado agora, ele vai ser cortado. Como eu não gosto muito de enrolar, eu já vou dizer já quem seria o próximo substituto, já conversei com ele, com o presidente do clube dele, apenas aguardo a liberação da organização para convocar, que é o Ganso de São Paulo. Se der tudo certo, eu tiver a liberação, ele será o jogador convocado. Hoje de manhã, mais um corte na seleção. Com problemas pessoais, o volante Luiz Gustavo pediu dispensa. E no lugar dele, o jovem Wallace do Grêmio vai vestir a amarelinha. Renato Augusto não vê problema de adaptação para esses jogadores que chegaram depois. É do futebol. Cada dia mais o futebol está mais agressivo, né? Então é claro que o corpo sente. Mas acredito que dentro dos 40 da pré-lista todos têm condições de estar aqui, então quem está de fora com certeza tem qualidade para estar aqui dentro. O time brasileiro possui ao menos mais 3 nomes que podem ser cortados a qualquer momento. O zagueiro Miranda é o que mais assusta, já que está na espera do resultado de um exame para saber se disputa a competição continental. Além dele, Fabinho também sente dores musculares e a real condição de Daniel Alves é uma incógnita. Que faz, hein? Me lembra muito aí o ministério de um determinado presidente de república aí. É coincidência, né? Coincidência, o Luiz Gustavo está com problemas pessoais justamente no momento em que o Dunga colocou o Casimiro como titular no lugar dele. Aqui também teve um ministro aí que estava com problemas pessoais aí, acusado de safadeza, e aí também foi substituído. Mas pode acontecer mais 2 cortes, jogadores que não farão muita falta, no caso aí o Fabinho não fará falta nenhuma. Agora, o Miranda será um desfalque sério. Né? Se for no caso aí, uma das opções, Fagner, por exemplo, é muito mais jogador que esse Fabinho. E aí o Wallace também acho que merece a convocação. O Wallace também joga muita bola, esse jovem do Grêmio. E são jogadores também com idade olímpica, né? Até já ajuda. E o Ganso, que foi a grande surpresa. Não, eu sei, eu vou te dar o gancho. Eu faço, tem visão de jogo. Antes do gancho é o seguinte. Visão de jogo. Calma que a bola vai chegar. Então, antes de você fazer o lançamento, mas a sequência do trabalho do Dunga depende do resultado? Desses dirigentes que lá estão? Da Copa América? Só para seu governo... Bom, você sabe disso também. Para meu governo ou do Temer? Não, vamos ficar no nosso. Você sabe disso tanto quanto eu. O Tite já foi até sondado antes mesmo da Copa América. É que o Tite teve a hombridade e falou assim, não negocio com vocês. Está prestigiado o Dunga ou não?
Não, eu acho o seguinte, se depender do resultado, se depender do resultado, o Dunga tá fora. Agora, se depender do trabalho, o Dunga continua. Eu tô vendo o Rogério Ceni lá, que ele é um daqueles auxiliar momentâneo, pontuais. Que na prática é um estagiário. Ele pode iniciar a carreira dele de técnico, cara. O Dunga iniciou assim, sem passar por clube. Não é? Eu acho que ele seria um bom treinador, viu? Convocado para a seleção pela primeira vez desde que Dunga assumiu o comando, o meia Paulo Henrique Ganso não escondeu a alegria em voltar a vestir a camisa amarela. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Londres 2012. Ganso jogou apenas as 2 primeiras partidas na campanha da medalha de prata olímpica. Quase 4 anos depois, o camisa 10 do São Paulo volta a ganhar uma chance ao ser convocado por Dunga para disputar a Copa América no lugar de Kaká, que foi cortado por contusão. É muito bom poder voltar, né? Depois de tudo que aconteceu, né? na minha carreira durante esse tempo. Acho que um momento tão bom que eu venho vivendo no São Paulo. Não esperava da maneira que foi, né? Por ser um corte de um companheiro. O jogador vive seu melhor momento desde que chegou ao São Paulo e reconhece que a boa fase tem muito a ver com o técnico Edgardo Bauza. O Paton, desde que chegou no São Paulo, conversou muito comigo, me colocou na posição muito boa para eu render melhor ainda, né? Dentro de campo, ajustou a nossa equipe. Meus companheiros também dando todo o apoio. Então, e lógico, eu também fazendo o meu trabalho, me mantendo focado. No esquema de Edgardo Bauza, Ganso voltou a jogar mais perto da área, a ser mais decisivo. Para se ter uma ideia, o ano em que ele teve seus melhores números no São Paulo foi em 2014, quando marcou 9 gols. Em 2016, ainda estamos no meio da temporada e Ganso já fez 7 gols. É o vice-artilheiro do time e ainda deu 5 assistências. Acho que o principal é jogar mais próximo do gol adversário, né? Estou sempre próximo, por isso tenho feito mais gols. Quando eu estou próximo do gol adversário, posso chegar mais na área também e por isso tenho feito mais gols. O grande desafio é fazer Dunga continuar acreditando nele como jogador de seleção brasileira. A oportunidade será convencer o técnico se destacando na Copa América. Eu espero que todos se destaquem, né? Que a nossa seleção possa voltar sempre jogando bonito, que é o que todo mundo pede, vencendo. Acho que o título de Copa América é super importante e lógico que possa trazer o torcedor brasileiro de volta, né? Para assistir a nossa seleção e torcer sempre para vencer. No Pix, Celso Cardoso, gostou do Ganso na seleção? Sim. Merecia? Oi? Merecia? Pelo que tá jogando melhor. Assim, eu já fui um simpatizante mais, digamos... Fervoroso pelo Ganso. Sim, você já disse que ele era melhor que o Neymar. Mas não é mais, não sou mais. Quer dizer, eu tenho que reconhecer que ele está vivendo uma boa fase no São Paulo. Você chamaria outra pessoa para o lugar? Então, é isso que eu ia dizer. Mas não tem muitas opções. Do jeito que a situação está, acho que pelo que está jogando no São Paulo e pelo nível dos jogadores que lá estão, está dentro da lógica. Godoy, gostou? O critério do Dunga é a falta de critério, né? Porque era Douglas Costa, aí foi cortado, ele levou Kaká, agora ele leva Paulo Henrique Ganso, não dá para entender. E o problema é a posição, acho que todo mundo está ficando doente. Não dá para entender. E se tivesse em condições, talvez fosse o Gabriel Jesus, que não conseguiu lá, né? Então, não dá para entender. Então, no momento, quem está jogando mais bola, não sei se a função é a mesma ou não, mas já diante dos critérios que não tem critério... Neném do Vasco. Muito bem, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook Gazeta Esportiva, a nossa página, e você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br. Beijinho para dona Dileuza, mãe da Giovana, que trabalhou com a gente aqui como estagiária, fez 25 anos de casada. Um beijo para a senhora, para o seu esposo e principalmente para a Giovana. E obrigada pelos presentinhos. O nosso telespectador via Twitter pede um beijo para a mãe dele, que acompanha sempre, a dona Janete, então sinta-se beijada. Também um abraço para o senhor Cícero Faria Júnior, que é corintiano e também está sempre ligado com a Gazeta Esportiva, para a Nuri Farias e para o Fabiano, que é gremista. Ele é lá da região do Rio de Janeiro. Godoy. Beijão para a Adriana Halal.
Helal. E o esposo dela, um abraço para ele, né? O Leonardo Rocha. E também para a Aline e a Letícia lá da TOTUS. E para o Wilton Batata e a Suzana, a esposa do Batata. O Santos apresentou nesta quinta-feira o mais novo reforço para a sequência da temporada. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. A tristeza da derrota de ontem contrasta com a alegria deste baiano, apresentado hoje oficialmente como novo reforço do Santos. Nem dá para acreditar que há 3 anos, Rodrigão, que atualmente tem 22 de idade, nem jogava bola como profissão. Era ajudante de pedreiro, ajudava meu pai, era pintor, entregava água também na casa dos outros. Então, aos 19 anos, fui com o meu empresário, que é da minha cidade. Surgiu um teste, um democrata de governador Valadares, aí eu fui e virei profissional. Da noite para o dia, de mão de obra a pé de obra e dos bons. O centroavante, que assina com o Peixe por 5 temporadas, é o principal artilheiro do Brasil em 2016, com 18 gols. Eu sou um cara que saio para jogar, não sou um centroavante que fica parado. Saio pro jogo, ajudo na marcação, então não vai ver um Rodrigão parado não. Do Campinense da Paraíba para o Santos Futebol Clube, em má fase, colado na zona do rebaixamento. A gente sabe que a pressão é no dia a dia também, mas eu sempre estou pronto e se Deus quiser, o Santos vai sair dessa situação o mais rápido possível. Rodrigão está pronto para estrear. Depende apenas do Dorival Júnior. E não será aqui na Vila Belmiro, cujo gramado está sendo semeado para o inverno, e sim no Pacaembu, domingo, às 11 da matina, contra o Botafogo. Se me escalar no domingo, estarei pronto para jogar. E você imaginava já jogar no Pacaembu, camisa do Santos, até outro dia você era ajudante de pedreiro, pintava a casa, entregava água. Pô, que revolução na tua vida, Rodrigão. Sim, uma revolução bem rápida, né? Então, fico agradecido, agradeço muito a Deus por tudo que está acontecendo. Então, muito, muito feliz. Voltamos a falar do Corinthians, que depois da importante vitória diante do Santos por 1-0, começa a se preparar para receber o Coritiba sábado, mais uma vez, na Arena em Itaquera. O repórter Osmar Garrafa acompanhou a reapresentação do timão. É isso, Michele. Depois da boa vitória de ontem contra o Santos por 1-0, os jogadores do Corinthians se reapresentaram agora à tarde aqui no CT do Parque Ecológico. O técnico Tite levou a campo apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos. Os titulares ficaram no departamento integrado, realizando um trabalho de recuperação muscular. Com a vitória de ontem, a equipe chegou a 10 pontos na classificação geral, somou sua 3ª vitória consecutiva e Giovanni Augusto, depois da atividade, veio conversar conosco e falou da importante vitória de ontem no clássico contra o Peixe. É sempre muito bom vencer, né? E se tratando de clássico, é melhor ainda, né? Então, primeiro eu fiquei muito feliz de ter feito um gol, porque é um gol, sem dúvida nenhuma, que é diferente, porque é um clássico, né? Então mexe com milhares de torcedores por aí. No próximo sábado, contra o Coritiba, aqui em São Paulo, o Corinthians vai completar uma série de 4 jogos em 9 dias. E claro que o cansaço preocupa o técnico corintiano, tanto é verdade que não há uma definição se ele vai ou não preservar titulares visando o clássico do domingo da outra semana contra o Palmeiras, aqui na cidade de São Paulo. Nós temos que ser inteligentes porque tem muitos jogos pela frente, então não adianta você querer abraçar o mundo agora, querer colocar todos os jogadores, sendo se tiver 1 ou 2 ou 3 mais desgastados, né, o que acontece. Eu acho que nós temos que ser inteligentes porque faz muita diferença, 2 ou 3 jogadores não estiver 100%. Apenas para finalizar, Michele, o técnico Tite, como é sabido, tem reclamado demais dos jogos matutinos, né? O Corinthians jogou já por 2 vezes às 11 horas da manhã. E a CBF parece que, para não criar maior confusão com o técnico corintiano, acabou alterando o horário da partida contra o Botafogo no próximo dia 19. Estava marcada esta partida para as 11 horas da manhã na Arena em Itaquera. O jogo passou para as 16 horas, ou seja, às 4 da tarde. Giovanni Augusto comemorou essa decisão da Confederação Brasileira de Futebol. Eu acho muito bom, porque realmente faz muita diferença. Não é bom para o jogador ter o jogo às 11 horas, realmente é muito desumano, ainda mais quando se joga no Nordeste, né?
que é o calor insuportável. Esse jogo das 11 da manhã acaba mais atrapalhando o espetáculo do que ajudando. Amanhã à tarde, Michele, o técnico Tite confirma ao Corinthians que no próximo sábado, 8h30 da noite, enfrenta o Coritiba. A dúvida é se ele vai ou não preservar alguns de seus titulares nesse compromisso. Do CT do Parque Ecológico, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Tá certo, Garrafa. Vamos voltar ao estádio do Pacaembu? Vem aqui, Rogerinho. O repórter Felipe Boril acompanhará o duelo entre Palmeiras e Grêmio. Boa noite mais uma vez, Boril. Oi, Michele, a gente volta a falar ao vivo aqui do estádio do Pacaembu e eu prometi falar sobre a punição do técnico Cuca. Hoje ele foi julgado pelo STJD porque no último dia 25 de maio, contra o Fluminense na vitória do Palmeiras, ele teria usado um ponto eletrônico para se comunicar com o Alberto Valentim e também com o Cuquinha, que são auxiliares técnicos do Palmeiras. Ele foi julgado e enquadrado no artigo 252, pegou 2 jogos de suspensão, mas essa suspensão só começa a valer 24 horas depois desse julgamento. Portanto, hoje ele estará no banco de reservas para comandar o Palmeiras. Depois ficará suspenso nas próximas partidas do Verdão, contra o Flamengo dia 5 de junho no Mané Garrincha e no Clássico contra o Corinthians dia 12 no Allianz Parque. O Palmeiras, que deve entrar em campo hoje com Fernando Praz no gol, Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto, Matheus Salles, Tietê, Moisés, Gabriel Jesus, Dudu e Alexandro. O Grêmio, bastante desfalcado, deve entrar em campo com Bruno Grassi no gol, Edilson, Jeromel Bressan e Marcelo Hermes, Wallace, Maicon, Juliano, Douglas, Everton e também o Luan. Lembrando, o Wallace foi convocado, atuará esta noite com a camisa do Grêmio e depois segue para os Estados Unidos, onde se apresenta a seleção brasileira e para o técnico Dunga. Amanhã, cobertura total dessa partida entre Palmeiras e Grêmio aqui no Gazeta Esportiva. Tá bom, Michele? Tá bom, Felipe Sporil, muito obrigada. Bom trabalho para você aí hoje à noite. A gente confere tudo amanhã aqui no Gazeta Esportiva. Celso. É começo de campeonato, então não dá para você ficar fazendo grandes, sabe, projeções e tal. Ver, né? Agora, para o Palmeiras é um jogo importante porque o Grêmio é candidato ao título, já brigou pelo título no ano passado. Sim. Tem um bom trabalho desenvolvido pelo Roger, vai ser uma das equipes mais difíceis de ser batidas no campeonato. Então, jogando em casa, aproveitar que o Palmeiras tem... Quer dizer, Pacaembu não é bem a casa do Palmeiras, né? Mas aproveitando que em São Paulo o Palmeiras tem conseguido vitórias, tem que despachar o Grêmio, não tem outra alternativa. Mas vai ser difícil demais. Ah, vai. Bom, resultado final da enquete de hoje do site gazetesportiva.com. Já entrou lá? Já visitou o site? Entre lá, a gente aguarda a sua visita. O que vai dar entre Palmeiras e Grêmio? E deu Grêmio. Eu gosto do Grêmio, mas sou mais Palmeiras. 46% dos votos. O programa de hoje... Fala, o que foi? Não, eu não entendi a enquete. 46% apontam a Grêmio. Então o Grêmio é o favorito na visão dos telespectadores. Veja só, deu Grêmio, enquete 46%. Tá vendo? Então o Palmeiras perdeu. Perdeu. Na enquete. Claro, na enquete. Não, isso significa que o Grêmio é o favorito, então, para a maioria dos torcedores. Para os torcedores que são contra o Palmeiras. Mas vai dar Palmeiras, vamos torcer. O programa termina aqui, agora fique com o Jornal da Gazeta, Rodolfo Gamberini e Juliana Verboni, e a gente volta a se encontrar amanhã. Então, eu só verei vocês no domingo. Fique com Deus. E eu no Jornal da Gazeta já. E eu no domingo, no Mesa Redonda, e amanhã aqui também. Tchau. Black flowers and my love hope never to come back. I see people turn their heads and quickly look away. Like a newborn baby, it just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door, I must have it into black.